Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, que bom, hein? Dia 28 de março, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. E nós começamos esta edição com a prestação de serviço e as informações do trânsito em nossa região, para você que precisa chegar ao seu destino. 7h01 e quem vai nos atualizar a movimentação das principais ruas, avenidas e rodovias da região é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Eu estou perto da rodovia Castelinho, a José Hermínio de Moraes, altura do quilômetro 2, próximo também ao acesso para o Éden e para a rodovia Carlos Reinaldo Mendes. A movimentação, como a gente pode observar nesse momento, é intensa, é tranquila, mas é intensa, principalmente no sentido capital. No sentido da rodovia Castelo Branco, aqui da rodovia Castelinho, principalmente porque sexta-feira muita gente que usa o ônibus durante a semana deixa a sexta-feira para ir de carro, para poder voltar mais cedo e aproveitar o final de semana. De acordo com as concessionárias que administram as principais rodovias da região, a movimentação é tranquila, é anormal para esse horário, para o começo de sexta-feira. A mesma situação para as principais vias e avenidas de Sorocaba, de acordo com a Urbis. Ok, Renato, agora são 7h02, a gente tem aí as informações, uma movimentação bem densa no sentido da Castelo Branco, Renato, mas o motorista felizmente não encontra problemas nesta manhã, mas durante a noite tivemos aí algumas ocorrências de acidentes, não é mesmo? Sim, Fernando, foram 2 acidentes fatais, um deles em Alumínio. Um homem morreu atropelado no quilômetro 56 da rodovia Raposo Tavares. O corpo dele foi encontrado ontem à noite pela polícia rodoviária às margens da rodovia no sentido interior. O motorista fugiu do local, não foi encontrado no local do acidente. A vítima já foi identificada, só corrigindo, o acidente foi no quilômetro 76 e não 56. A vítima já foi identificada, mas o nome não foi divulgado pela polícia. Além disso, em Piedade, uma colisão, um acidente frontal, deixou 2 vítimas, uma vítima fatal e uma outra vítima com ferimentos graves. Segundo a polícia rodoviária, esse acidente foi no quilômetro 144 da rodovia Guilherme Rovel, em Piedade. Segundo a polícia, um dos motoristas tentava acessar uma estrada de terra, ele cruzou a rodovia para acessar uma estrada de terra e acabou atingindo um veículo utilitário. O motorista desse veículo utilitário morreu no local e o motorista desse outro carro teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de Itapiraí. Fernando. Ok, Renato, obrigado pelas informações. E mais acidente, agora um coletor foi atropelado por um caminhão de lixo nesta quinta-feira no bairro Monte Líbano, em Araçoiaba da Serra. Segundo a Guarda Municipal, o homem caiu do caminhão enquanto o motorista dava marcha ré. O veículo passou por cima dele e o arrastou por alguns metros. Uma outra coletora avisou o motorista que parou imediatamente. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba com ferimentos leves. Foi inaugurado nesta quinta-feira em Sorocaba o Centro de Serviços da Embraer Aviação Executiva. O local tem capacidade para atender 45 aviões simultaneamente. O complexo, construído em uma área de 20 mil metros quadrados no aeroporto de Sorocaba, inclui uma sala VIP para tripulação e passageiros e também uma área para serviço de conserto e manutenção de aeronaves. 2 aviões já estavam no local em que vai funcionar a hangaragem, um tipo de estacionamento de aviões. Com o espaço, Sorocaba servirá como cidade dormitório de jatos executivos. Segundo o presidente da Embraer Aviação Executiva, o serviço trará mais desenvolvimento para o município. A cidade vai ganhar ainda mais com a projeção dos nossos clientes transitando por aqui. Eu acho que vai ser tudo de bom para a Embraer, para a cidade e para os nossos clientes. A empresa investiu 50 milhões de reais para a construção da nova unidade. Também serão criados novos empregos. Devemos contratar nos próximos, ao redor de 5 anos, 200 pessoas. Basicamente, a formação são mecânicos, eletricistas, pessoas altamente qualificadas no atendimento e manutenção de aeronaves. Durante a inauguração, o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, comentou a reunião que teve esta semana em Brasília com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. O prefeito de Sorocaba se mostrou otimista com o processo de internacionalização do aeroporto de Sorocaba para voos executivos. Foi um avanço porque o ministro não conhecia o aeroporto. Com o álbum que eu levei mostrando aqui o potencial, mostrando as empresas que estão instaladas, justificaria sem dúvida essa prioridade. Segundo o prefeito, ainda falta uma ajudinha do governo federal. Eu diria que mesmo sem a torre, nós teríamos com equipamentos de segurança comprados,
e não instalados, vamos chamar assim, na forma ideal, que seria em torre, já daria para ser internacionalizado. Mas, fundamentalmente, nós vamos precisar dos órgãos de fiscalização do governo federal. E nesta quinta-feira também um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa têxtil em Tietê. Felizmente, ninguém ficou ferido. As imagens amadoras mostram o início das chamas que chegam até o teto do local. O fogo consome as máquinas. Essas outras mostram uma nuvem de fumaça sobre a fábrica de tecidos. Apesar dos mais de 100 funcionários trabalhando na empresa, nenhum deles ficou ferido. O fogo teria começado por conta de um vazamento de óleo no maquinário do setor de tinturaria da empresa. Como no local há vários tecidos, as chamas se alastraram rapidamente. O incêndio, considerado de grandes proporções pelo Corpo de Bombeiros, foi controlado em menos de 3 horas. Para isso, além das viaturas da corporação, foram utilizados mais 10 caminhões-pipas de empresas vizinhas. Já no período da tarde, a empresa que fica na rodovia Doutor João José Rodrigues retomou as atividades. Nenhum representante quis dar informações à imprensa. Às 7h09, a Guarda Civil de Sorocaba intensificou a ronda escolar para inibir a ação de vândalos nos centros educacionais. Com esse trabalho, conseguiram prender 2 suspeitos, Douglas Felipe da Silva, de 19 anos, e Luiz Gonzaga da Cruz, de 38. Eles estavam com produtos furtados do SEI 103 e do SEI 90, unidade que foi invadida 6 vezes só este mês. A GM chegou até a dupla porque um deles estaria vendendo as mercadorias furtadas. E a polícia identificou a segunda vítima encontrada morta em um carro no último dia 18, na estrada dos 7 Alqueires, no bairro do Éden, em Sorocaba. Elton Moreira de Freitas, de 26 anos, que estava no banco do passageiro, morava em Votorantim. A Polícia Civil ainda não sabe qual a ligação dele com o motorista, Eliezer Kleber Albertini da Silva, de 19 anos, que foi reconhecido pela família no dia do crime. Os dois foram executados a tiros dentro do veículo com placas de Votorantim, que havia sido comprado há poucas semanas por Eliezer. Segundo a DIG de Sorocaba, o caso segue com a investigação e a polícia conta com o apoio de denúncias anônimas por meio do telefone 197. Nesta quinta-feira, completou 14 dias da Operação Diamante. A ação, que ocorre no bairro São Camilo, em Jundiaí, apreendeu até agora aproximadamente 90 quilos de drogas, 23 balanças de precisão, milhares de embalagens para entorpecentes, 11 rádios comunicadores, R$5 mil em dinheiro, armas, munições e diversas peças de automóveis roubados. Por enquanto, 17 pessoas, entre elas 2 menores, foram detidas. E ainda em Jundiaí foram apreendidos 47 quilos de drogas entre cocaína e crack no bairro Santa Gertrudes. Segundo a Polícia Civil, um jovem de 19 anos foi preso. Adson da Silva Faustino era responsável por armazenar, refinar e distribuir os entorpecentes para a região. As drogas foram encontradas dentro de um recipiente que estava enterrado na área de mata. Em uma foto postada em uma página da rede social do suspeito, ele chega a demonstrar o que adquiriu por meio do tráfico. Ele permanece à disposição da Justiça. E olha só, a gente muda de assunto agora e fala de solidariedade. Uma ONG em Sorocaba oferece atendimento de graça para quem passa por problemas emocionais. A colaboração inclui ainda a atuação de especialistas de várias áreas que buscam sempre a ajuda ao próximo. E o Renato Diniz conta pra gente como isso funciona agora. Fernando, essa ONG é a Voluntários Terapeutas Sem Fronteiras. A ONG já existe em Sorocaba há 3 anos e atendeu mais de 300 pessoas. Vou conversar agora com a coordenadora da ONG, Maria Aparecida Arruda, que vai explicar um pouquinho como é esse atendimento. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Fernando. Quem que pode procurar esse atendimento? Qualquer pessoa que esteja passando por algum desafio emocional, né? Então, quer seja a perda de um emprego, um relacionamento, uma separação, uma viuvez, enfim, qualquer perda, qualquer situação que provoque nessa pessoa angústia, tristeza. Então, ela poderá nos procurar, que mediante um agendamento prévio, ela poderá ser atendida por uma de nossas voluntárias. Como funciona esse atendimento? Esse atendimento é focado num método chamado Método Nexus, que foi criado pelo fundador da ONG, Dr. Rex Thomas. E ele consiste em 5 sessões
de atendimentos para dar um apoio, um direcionamento para aquela pessoa, né? Se ela sentir necessidade de mais atendimentos, ela será passada para um outro terapeuta, nunca será o mesmo, para não criar uma dependência de vínculo emocional, né? São terapeutas especializados. Todos, para fazer parte da ONG, todos são terapeutas na sua área de especialidade. E depois é feito um treinamento para que aquelas pessoas se adequem ao método Nexus, que é esse método pontual. Que outras atividades são oferecidas pela ONG, além da terapia, do atendimento, aquela conversa? Que outras atividades? Nós temos várias atividades fixas. Nós temos tricoterapia, pintura de óleo sobre tela e temos oficinas, como eu vou te falar, oficinas vinculadas são temáticas, então Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Então o ano todo nós temos essas oficinas e dentro dessas oficinas nós já temos pessoas que trabalham voluntariamente. Nós temos a Selma, que dá óleo sobre tela, a Laine, que dá as oficinas, a Ana Cláudia, enfim, nós temos já voluntárias que já se tornaram fixas mesmo, porque elas fazem questão de desenvolver esse trabalho. Muito obrigado pelas informações. Então, a ONG Terapeutas Sem Fronteiras em Sorocaba fica na Rua Voluntários de Sorocaba, número 333, no centro da cidade. E o telefone para outras informações é o 15 3233 8060. Fernando. Ok, Renato. O Brasil é o país que mais faz cesarianas, procedimento que deveria ser exceção. O alto número tem preocupado o Ministério Público Federal, que cobra agora providências da Agência Nacional de Saúde. Desde que soube que estava grávida, Marcele decidiu, teria o bebê por parto normal. No dia D, ela foi para uma maternidade privada, o trabalho de parto corria bem, mas ainda assim a médica optou por uma cesariana. Eu fui roubada, eu tive meu parto normal, furtado. Por que você acha que ela não aceitou o seu pedido? Essa doutora, ela deixou claro para mim que eu estava incomodando. Eu senti ela muito nervosa para que eu deixasse romper a bolsa. E mais, um dia após o nascimento, a mãe soube que na hora do parto, a bebê sofreu uma fratura na clavícula. Marcele é uma típica mulher brasileira que dá à luz em hospital particular. 80% dos partos são cesarianas, índice muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 15%. Por que isso acontece no Brasil? É o que o Ministério Público quer saber. Tem a ver com as operadoras de saúde. O valor que se paga em termos de honorário médico para assistência ao parto normal é um valor muito baixo. Um levantamento aponta o Brasil como o campeão das cesarianas, bem à frente de Inglaterra, Estados Unidos e França. Além disso, o índice de mortalidade de bebês em cesarianas é maior que nos partos normais. O Ministério Público Federal quer uma postura mais enérgica da Agência Nacional de Saúde. Se espera que a ANS regulamente e passe a fiscalizar as práticas para que sejam adotadas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e se privilegie o parto normal. Os benefícios para mães e filhos vão além do momento do parto. Isso favorece a recuperação dessa mulher, os riscos de infecção, hemorragia são muito menores. Isso favorece a interação mãe-filho e, particularmente, o aleitamento materno é um aspecto bastante importante.